Protestos, muros pichados na Gávea, Flamengo e Boto agem rápido e a arbitragem, hein? Pois é, a CBF tomou atitude em relação à arbitragem, várias notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like também, que é muito importante pra gente seguir aqui no trabalho no YouTube. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Evidentemente, relaxa, tá? Que tem muita notícia, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo aqui. Hoje é dia de folga para os atletas do Flamengo. Entramos oficialmente aí no período de data FIFA, né? Vai ter seleção brasileira contra o Japão, Coreia do Sul, enfim. Tô um pouco me lixando para isso, porque as próximas horas e os próximos dias do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, eles prometem, viu? O desempenho do Flamengo, nas últimas, se a gente pegar um recorte de 5 jogos, é sofrível, é muito fraco. Nas últimas 5 partidas, o Flamengo só tem uma vitória, que foi contra o Corinthians, fora de casa, quando jogou pior do que o Corinthians e que deu sorte do Yuri Alberto da cavadinha, de perder um monte de gol, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 4 gols sofridos. O Felipe Luiz, eu sei que tem reza a lenda, não é mesmo? Que sempre que tem uma data FIFA, o Flamengo volta pior. Espero que o Felipe Luiz aproveite essa parada, essa parada de 10 dias que vai ser inferior à parada que nós tivemos no mês passado, porque o Flamengo não estava envolvido com Copa do Brasil. Dessa vez já cai jogando o Campeonato Brasileiro, acaba dia 14, no dia 15, daqui a 9 dias, na realidade, já tem Flamengo e Botafogo. O Flamengo, ele não depende mais dele para ser campeão brasileiro, porque o Palmeiras tem 2 vitórias à frente do Flamengo, por isso que ali no critério de desempate está na frente do Flamengo. Aliás, tem uma vitória, tem um jogo a menos contra o Juventude, pode chegar a 58 pontos, não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, e eu não estou falando nem aqui só do demérito do Juventude como equipe, calma que eu vou entrar na questão. E tem um confronto Flamengo e Palmeiras no Maracanã, mas aí o Flamengo vencendo o Palmeiras fica 58-58, quer dizer, depende aí da próxima rodada do Palmeiras também, depois do Juventude, que não é o Flamengo, empata em pontos, isso que ainda tem que pegar o Botafogo no gramado sintético. Entretanto, o Palmeiras vai ficar à frente no número de vitórias. Não obstante, apesar disso, enfrenta o Cruzeiro ainda, que pode ser um adversário, quem sabe, que tira pontos do Palmeiras. Agora, pessoal, deixa eu te falar uma coisa aqui. O jogo do Flamengo foi uma porcaria. Eu vou elencar várias situações. O Danilo, para mim, é o principal responsável, que ele é o primeiro expulso. O Samuel Lino não pode perder o gol que perdeu. O Felipe Luiz é responsável também como treinador. O Alacian pedi ele várias vezes, eu boto a cara aqui, pedi, mas estava completamente enganado. Ele tem que ir para o sub-20 para pensar, para esfriar um pouco a cabeça dele. Precisa ter cobrança, entretanto, eu não posso deixar de falar aqui, pessoal. Algo muito estranho está acontecendo no futebol brasileiro. O erro, vamos colocar assim, porque eu não tenho provas, que o Ramon Abate-Abel cometeu no jogo entre Palmeiras e São Paulo, não é um erro comum, gente. Aliás, 2 erros. Porque o Andreas, o belga, dito pelo Fernando Gil, dá uma solada, podendo até quebrar a perna do jogador de São Paulo, ele só recebe o cartão amarelo, o VAR não chama. E o cara, meu amigo,
Foi como se fosse um trem atropelando um esquilo dentro da área, o Ramon Abachaebel. Em cima, não é pênalti nem pra VAR. É pênalti para ele dar em campo. E o VAR não chama o árbitro para revisar, o que é ainda mais absurdo. Por que no cotidiano do brasileiro nós vemos políticos investigados, nós vemos grandes empresários investigados, nós vemos adulteração de bebida aí como está tendo, nós vemos tanta coisa, jogadores investigados, não é mesmo? Todos eles passam pelo crivo ali de investigação. Entretanto, o árbitro de futebol, ele tem uma imagem imaculada. Ele tem uma imagem que não se suspeita zero dele, não tem nenhuma investigação. Será que realmente, de 2005, que foi o último escândalo de arbitragem do futebol brasileiro com o Edilson Pereira de Carvalho, ficou comprovado, o André Rizek, aliás, fez a reportagem pela Veja na época, que ele roubava os jogos e várias partidas foram anuladas. Será que realmente, dentro de um recorte de 20 anos, meus amigos, nenhum árbitro, absolutamente nenhum árbitro, tenha de fato, de forma deliberada, roubado? Porque é um negócio assim impressionante. O que esse rapaz fez ontem é o que eu sempre digo aqui. Bastidor ganha campeonato, meus amigos. O tal do Jean-Pierre, eu falo e repito, o careca, o Vin Diesel, o cara já está banido do futebol brasileiro de apitar jogo desde 2023, ou então só apita jogo de Série B, Série C. A carreira do cara acabou. Porque o Zé Ivaldo, e eu lembro, porque eu não vejo só jogo do Flamengo, é o meu trabalho. O Zé Ivaldo dá uma cotovelada na cara do Hendrick dentro da área, ele não expulsa o Zé Ivaldo, mesmo olhando no VAR. Um erro absurdo. E depois daquilo ele foi nerfado do futebol brasileiro, ele foi limado do futebol brasileiro. Nunca mais ele apitou jogo de primeira divisão por um erro bem menos grave do que o erro do senhor Ramon Abachaebel, que é dito aos quatro cantos pela CBF, quatro cantos pela CBF, que é o melhor árbitro que eles possuem. E é preciso dar nome aos bois. Chefe da comissão de arbitragem da CBF, senhor Rodrigo Sintra. O senhor é um incompetente. O senhor é medíocre. E quando eu falo medíocre, é no estrito senso da palavra. Aliás, você está abaixo de medíocre, porque mediano você ainda passa de ano. Você nem passando de ano você está. Foi tão grosseira a coisa que a própria CBF reconheceu o árbitro que representou o Brasil na Copa do Mundo de Clubes e que está cotado para ir para a Copa do Mundo, é o preferidinho da CBF. E nós temos uma nota aqui da CBF punindo o Ramon Abachaebel, os árbitros centrais e de vídeo das partidas Red Bull Bragantino e Grêmio São Paulo e Palmeiras, válidas pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, serão condicionados a treinamento, aprimoramento, avaliação interna para posterior retorno às atividades. E pasmem, acaba uma rodada, eu assisto todo tipo de conteúdo. Vi a live do Arnaldo e do Tirone, que são São Paulinos, cobrem o São Paulo, realizam comentários sobre o São Paulo. E após o jogo, um repórter chamado Alexandre Salvador, que estava
lá no Morumbi, disse que, enquanto o diretor executivo do São Paulo, pasmem, enquanto o diretor executivo do São Paulo, Rui Costa, falava com a imprensa, o árbitro Ramon Abate-Abel passou ao lado do dirigente, assobiando e cantarolando. Isso é um relato de um repórter que cobre o São Paulo e que estava no Morumbi e viu o Ramon Abate-Abel saindo da partida. O mesmo árbitro que teve uma arbitragem péssima do Flamengo e Cruzeiro, ele é premiado pela CBF com uma arbitragem, né, apitando Palmeiras e São Paulo, que era o principal jogo da rodada. Tendo interesse para o São Paulo, que é o grande rival do Palmeiras, tendo interesse para o Palmeiras e tendo interesse para o Flamengo e para o Cruzeiro também. Acho que a expulsão do Danilo foi justa, acho que a expulsão do Wallacian foi justa, entretanto, é o que o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Não é o mesmo rigor que esses árbitros têm com o Flamengo, eles não têm o mesmo rigor com o Palmeiras. E aí eu não posso acusar de forma deliberada porque eu não tenho materialidade para isso, eu não tenho provas que o campeonato está manchado. Mas eu posso, pelo menos, pensar que a arbitragem nos jogos do Palmeiras entram extremamente pressionadas em campo em função do poder de bastidor que tem a dupla Abel Ferreira, que aliás é xará do Ramon Abate-Abel, né? E Leila Pereira. Eles são os dois manda-chuvas do futebol brasileiro e todo mundo tem medo de marcar alguma coisa contra eles. E o senhor Abel Ferreira ainda teve a vergonha na cara, aliás, sem vergonha na cara de ir para a entrevista coletiva e dizer que foi sem querer. Agora veja, quando a bola bate na mão, o braço estava aberto. Você acha que é por querer? Aí é pênalti. Não interessa se é por querer, se é sem querer, o braço estava aberto. Agora o cara derruba o outro dentro da área. Não marquei o pênalti porque foi sem querer. Foi isso que o Ramon Abate-Abel falou pro Luciano dentro do gramado, pelo menos o diretor executivo do São Paulo falou isso na entrevista que eu assisti. É um negócio assim, é um absurdo. Aí você começa a supor situações, você começa a duvidar, você começa a perder a graça no futebol. Você tem aí a Leila Pereira como apoiadora ferrenha do presidente da CBF. Quando a CBF altera o calendário, aí São Paulo, é para você aprender também. O São Paulo, que era interessado, e o Palmeiras abraçam a CBF, o Flamengo é o único corajoso a protestar, e aí vai a arbitragem da CBF e não marca um pênalti absurdo para a equipe do São Paulo, que fatalmente terminaria o jogo. Mais uma expulsão, um pênalti, mais uma expulsão contra o Palmeiras. Acho que liquidaria a partida, mas lógico, nada disso que eu estou falando aqui anula a postura do Flamengo. O Rogério Ceni venceu o Flamengo depois de 16-10. Muita gente, Pedrão, você fica, eu trago notícia, eu trago dados aqui, não é culpa minha que o Danilo levanta o pé de forma imprudente. Para mim são expulsões diferentes. O Danilo, ele é imprudente. O Wallacian, para mim, ele é como é que eu posso dizer? Ele é burro mesmo, sabe? Ele foi muito burro no lance. Perdeu a cabeça, já disse aqui, é bom jogador, tem futuro, mas fio desencapado, meu amigo. E se é um jogo de Libertadores, o Flamengo, mata-mata, o Flamengo estava eliminado da Libertadores. Não vou ser fatalista
ao ponto de chegar aqui e dizer que acabou o campeonato, que o Palmeiras vai ser o campeão, realmente gera muita... me causa espécie, me gera... Você começa a estranhar a arbitragem depois de uma sequência de benefícios que acontecem para a mesma equipe. É muito engraçado isso, sabe? Mas eu não vou desistir do Campeonato Brasileiro. Acho que a expulsão do Danilo condicionou completamente a partida, e aí não cabe ao árbitro. Acho que era para expulsar. O próprio Danilo pediu desculpa para a torcida do Flamengo, falou que errou mesmo, que era para ser expulso. O Samuel Lino, para mim, tem uma culpa muito grande. Não era para ele, não pode de forma nenhuma perder aquele gol. O Felipe falou, é muito fácil fazer contra o Flamengo, não sinto respeito, espero que vocês falem sobre o que está acontecendo, que façam eco sobre essa diferença de respeito. É o que eu falo, né? É o que eu sempre falo, que será que fosse o Gustavo Gomes dando uma entrada daquela, ele seria expulso? Fica a dúvida no ar. Não acho que foi pênalti no Carrascal, tá? Mas será que fosse o Flaco Lopes, a arbitragem não marcaria o pênalti? Não acho que foi falta no Cleiton. Acho que ele puxou o Gianluca, enfim, um puxou o outro. Mas será que se fosse o Murilo, o zagueiro ali, a arbitragem não teria marcado a falta com medo da Leila? E aí, São Paulo, fica para você também parar de babar-ovo, né? Ainda soltou videozinho, teve a ser vergonhense na cara de comemorar ainda. Uma vitória completamente manchada, e que se o Palmeiras levar esse campeonato, vai ficar marcado como um campeonato... Tem competência do Flamengo? Tem, mas o campeonato da mão grande. Da mão grande. Viu? Após o jogo, José Boto foi à entrevista coletiva para falar, tem que falar. O dirigente não poupou críticas e destacou um caso que considera absurdo, já atacando lá o jogo do Palmeiras. E é isso que o Flamengo tem que fazer. O árbitro nos prejudicou quinta-feira passada, teve como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Pois é, né? Inacreditável. O que se passa nos outros campos é realmente vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, mas continua igual. Os outros jogos deixam suspeitas do que acontece por trás. Se você não tem materialidade, se você não tem prova, é evidente que não dá para você fazer uma acusação. Agora, a partir do momento que você tem lances estranhos, você pode suspeitar. Você pode suspeitar. Afinal de contas, jornalistas palmeirenses ficaram ao longo da semana aí falando que, insinuando, melhor dizendo, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é pró-Flamengo, por isso que deu a liminar contra a Libra. Identifiquei dois que fizeram isso. A AMAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, repudiou a insinuação desses jornalistas. Então, veja, se pode jornalista desconfiar da Justiça do Rio de Janeiro, por que nós não podemos desconfiar da arbitragem e pedir para que se coloque uma lupa nesses jogos do Palmeiras? E tem Flamengo e Palmeiras, hein? Quem vai apitar esse troço? Bom, alguns torcedores do Flamengo foram até a Gávea e picharam Mbappé omisso e Samuel Lino peladeiro, em cobrança à diretoria do Flamengo, que eu acho que passou da hora também de botar a cara e cobrar a CBF e, lógico, também o time. O Samuel Lino, o Alacian, essa galera que protagonizou essa vergonha dessa derrota, mas que não anula o benefício do Palmeiras. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, Saudações de Brunete.